Bom dia, dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Nosso amigo Léo já entrou. Bom dia. Bom dia, meu amor. Seja bem-vindo Muito obrigado. à nossa live do Evangelho. É um prazer fazer um Evangelho com você nesse domingo. A Maria que agradeço da casa e a confiança dos trabalhadores nos chamar. Que maravilha, né? Privilégio de estar aqui com nossos amigos, para mais esse momento sublime de luz. E aí eu gostaria de perguntar para o pessoal de casa se o som está muito alto. Léo, está muito alto o som? Não, para mim tá bom. Tá bom? Uhum. Estou baixando aqui para não atrapalhar. Então, sejam todos bem-vindos. Grace, Sueli. Dá para a gente matar um pouquinho dos nossos amigos do Samaritano. Dá para ser pessoalmente. Pela internet. Um abraço fraterno aí para todos. Hoje a gente vai trabalhar, aí já estamos chegando no final do nosso capítulo 4, né? O item 24, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Então eu vou fazer a leitura rapidinho de uma mensagem bem interessante desse livro. Eu sempre gosto de usar esse livro, Legendas da Vida, de Jobrani, que foi inspirado pelo nosso mentor da nossa casa, o Samaritano. E a mensagem chama Os Degraus da Evolução. Os mesmos degraus que utilizamos na subida são os mesmos que nos levam à descida. A escada é a mesma, seja qual for o plano ou situação em que estagiamos. Erguemo-nos através das ações de amor e caímos pelas ações contrárias a essa energia, que impregna tudo o que é criado. Os esteios da perseverança, do otimismo e da honradez são os que nos mantêm de pé. Caídos, somos comparados a castelos de areia que os escultores erguem nas areias da praia, mas não resistem aos primeiros sopros das ondas afoitas da realidade. Se elegermos os degraus das ações altruístas, olharemos os problemas de frente e não enviesados, como se eles não tivessem solução. Os degraus são galgados a cada dia. Vencendo-os, nos aproximaremos do topo, onde os horizontes são mais belos de se contemplar, pelas tintas da verdade, da paz, da felicidade que os compõe. Na escada da evolução, os primeiros degraus estão nos mundos primitivos, e os últimos enfileirados na infinitude do ser, que segue em busca da autoiluminação. Então, essa mensagem ela vem bem de encontro ao que nós vamos refletir hoje no Evangelho. Bom dia, Tati. E podemos passar agora para a nossa prece inicial? Vamos lá, então. Deus de infinita misericórdia, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de fazermos diferente e começarmos, se ainda não estivermos, o nosso processo de transformação íntima. Queremos pedir ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga para que nesse momento possa estar com todos nós, nos intuindo, nos envolvendo em suas energias benéficas de amor, de paz. Que essas energias possam penetrar em cada célula do nosso corpo, envolvendo o nosso perispírito e espírito, nesse sentimento de serenidade, de tranquilidade, de fé e principalmente de confiança de que nunca estamos sós.
Sempre, em todas as situações da nossa vida, temos alguém ao nosso lado a nos amparar, a nos proteger e a nos intuir. Rogamos que as luzes, as energias emanadas aqui desse Evangelho possam envolver a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos asilos, aqueles em que as aflições permanecem em seus corações. Por isso te pedimos, fica conosco, nos intuindo nas reflexões desse Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode começar a leitura, Léo. Certo. Vou fazer a leitura do capítulo 4, item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso, o envoltório constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui a medida por isso. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluido. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamados, em que chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. E Léo, Oi. dá só uma pausa, porque as pessoas estão dizendo que não dá para entender teu áudio que está com eco. Tu tem um microfonezinho aí para colocar? Tem, deixa eu ver aqui. Vê se melhora com o microfonezinho. Vou diminuir o som para ver se Ou melhora. então diminui, vê se melhora. Pronto, te desculpa. Eu não sei se já melhorou. Gente, fala um pouquinho aí, Léo, vê se Melhorou agora? melhorou. Tá com eco? Gente, ainda tá com eco, Léo? O áudio do Léo? Continua a leitura, vamos ver se o pessoal... Tá. Vou colocar aqui. Mudar a página. Ixi, mas... Calma, vai dar certo. Ainda está com eco. Bota o microfone, vê se melhora. Tá, vou pegar bem aqui o microfone. Tá. Só um instante, gente. Eu vou continuar a leitura, então. Tá bom. Tá bom? Entendi. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poderá-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve-se também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais,
a situação do espírito guarda relação. Gente, vocês querem que comece novamente a leitura? O que vocês acham? Léo, eu estou perguntando bem aqui para o pessoal se eles querem que eu inicie novamente a leitura, porque tem algumas pessoas que disseram que não entenderam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar novamente a leitura, tá? Já que o nosso item é curtinho, porque aí dá para vocês entenderem também as nossas reflexões. Limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a sua depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se os mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permitem ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poderá-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve-se também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Bom, então a gente pode iniciar as nossas reflexões aqui na nossa leitura, né? E ele começa dizendo, São Luís, que foi o espírito que ditou essa mensagem, que não existe, né, um limite de reencarnações, porque o início da nossa mensagem é justamente essa pergunta: quais os limites da encarnação? E ele vai dizer que não existe esse limite, né? Que todos nós estamos num processo de evolução, que fomos todos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e nessa caminhada evolutiva, todos nós temos um destino certo. Qual é esse destino? É a nossa perfeição moral. Né? Mas muitas vezes, o que a gente faz? Ao invés da gente fazer esse caminho reto, né, esse caminho reto rumo à nossa perfeição moral, a gente faz isso, né? Vai lá, vem cá, sobe, desce. E muitas vezes a gente se desvia desse caminho do bem, desse caminho que nos leva aí à nossa perfeição moral. Né? E aí o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a gente é chamado novamente para esse caminho, né? E muitas vezes esse puxão de orelha é por meio da dor, porque por meio de alguma situação, de algum aflito, né? De alguma prova que a gente tenha que passar,
para que a gente possa ser cada vez mais conscientes e voltar para esse caminho aí, que é o caminho que vai nos impulsionar a nossa perfeição moral. Cadê? Ele vai falando que, dependendo do estado do planeta, o próprio corpo que a gente vai ocupar vai ser diferente. Isso. Na Terra, estamos num momento ainda de transição, então nosso corpo precisa de uma matéria densa para poder interagir com o que acontece no mundo. Planetas mais elevados, ele é mais leve. Sim, exatamente, Léo. A Vani, ela colocou um comentário aqui bem interessante, ó. Bezerra de Menezes diz que para atingir o mais alto posto da escada, uma só vida não basta. Ou seja, até chegar à perfeição, precisamos voltar muitas vezes. Ou seja, muitas e muitas e muitas vezes, né? Agora, o que vai determinar quantas vezes a gente vai voltar é justamente a consciência que nós temos que nós precisamos fazer essa transformação íntima, né? Porque muitas vezes a quantidade de reencarnações que você, Léo, precisa seja diferente da quantidade de que eu, Lana, preciso, né? Talvez você seja um espírito mais consciente, né, que pratique mais o Evangelho de Jesus, então você consegue fazer esse caminho, essa trajetória mais rápida. Talvez eu demore mais, né? E é justamente, Léo, como você falou, o nosso planeta, ele já está nesse processo aí de transição, de evolução, há bastante tempo, ele não começou agora, né? E nós temos, na condição que nós estamos, vamos dizer assim, devemos ser gratos por estarmos aqui nesse planeta, uma vez que dentro do nosso sistema nós temos planetas ainda mais inferiores do que a Terra, né? Então devemos ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, que é um planeta ainda inferior, é um planeta ainda onde o mal predomina, é um planeta de provas e expiações, mas é um planeta que está caminhando, né, para essa regeneração. E a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa aí estar lapidando os nossos sentimentos, estar lapidando as nossas ações, para que numa outra oportunidade, sabe lá Deus quando vai ser, a gente possa estar aqui novamente, talvez já num planeta regenerado, né? Olha que legal. A gente ter uma oportunidade de reencarnar novamente num planeta que não seja mais de provas e expiações, mas sim seja um planeta regenerado, né? Já de maior equilíbrio, né? De maior equilíbrio, né? Onde a fraternidade reine nos corações de seus habitantes. E o Evangelho, ele vai dizer justamente isso, né? Que os mansos herdarão a terra. O que é isso? É justamente que nós possamos ter essa mansuetude para que a gente possa ter uma nova oportunidade de estarmos aqui, né? Talvez num planeta um pouco mais regenerado, né? Aí, na questão 168 do Livro dos Espíritos, eles vão trazer justamente isso, eles vão fundamentar a ideia que São Luís trouxe aqui para a gente no Evangelho, né? Que não há limites da reencarnação, né? E que cada oportunidade reencarnatória que nós temos, cada permissão divina de voltarmos a esse corpo ainda grosseiro, ainda denso como o nosso, é uma oportunidade de crescimento. Então, nós devemos agarrar, assim, com unhas e dentes, essa oportunidade e aproveitar para darmos o nosso melhor. Até porque cada encarnação são novas oportunidades de aprendizado. Então, por isso, realmente não há limite, serão quantos forem necessários para a gente realmente evoluir. Atingir esse grau de perfeição, né? A Ana Paula Araújo, ela coloca:
o planeta Terra é uma escola onde estamos em aprendizagens para a nossa evolução. E para essa evolução precisamos passar por provas e expiações, justamente. A Grace coloca, aprendendo a se melhorar é que chegaremos no mundo melhor. Gente, exatamente isso. É por meio dessas oportunidades, que a gente sabe que não é nenhuma nem duas, são milhares de oportunidades de reencarnação, né? A gente precisa voltar várias vezes, que a gente vai depurando o nosso espírito. E aí é interessante porque aqui na leitura, São Luís vai falar justamente a respeito disso. O envoltório do corpo espiritual, ele vai modificando-se de acordo com o nosso crescimento espiritual. Ou seja, quanto mais evoluído for o espírito, mais o nosso corpo físico será sutil, né? Então, quanto mais esse espírito ele for evoluído, menos grosseiro será o invólucro carnal que reveste aquele espírito, né? Justamente por quê? Porque o lado moral, o lado espiritual, ele predomina sobre a matéria, né? Então, por aí nós tiramos o quanto nós ainda precisamos evoluir por conta de ainda precisarmos de um corpo grosseiro, um corpo denso, né, para o propósito da nossa reencarnação. Justamente. Jesus, quando veio para o meio de nós, ele teve que passar anos e anos para poder vir nessa matéria tão densa, já que ele era um espírito tão elevado, ele teve que se diminuir tanto para poder vir para a Terra. Isso, justamente, né? É interessante também porque aqui na mensagem ele vai dizer que em mundos mais avançados do que a Terra, o corpo físico ele é menos compacto, óbvio, né? Se ele está num mundo mais avançado, supõe-se que os espíritos que estejam nesse mundo são espíritos mais evoluídos. Se são espíritos mais evoluídos, o seu corpo físico, o seu corpo carnal, ele é menos denso, ele é menos grosseiro, né? Mas ainda assim ele vai dizer que, mesmo em esferas mais evoluídas, esses espíritos eles precisam da matéria para eles poderem agir sobre a matéria, né? Mas esse invólucro carnal deles é bem mais sutil, é mais etéreo do que o nosso, né? E aí eu lembrei agora de um livro chamado Cartas de uma Morta. Quem quiser baixar, ele tem em PDF na internet. Ele foi psicografado pelo Chico e foi escrito pela Maria João de Deus, que foi mãe do Chico nessa encarnação. E aí o livro é muito interessante porque ela vai fazer excursão, ela vai visitar 2 planetas mais evoluídos do que a Terra, que é Saturno e Marte. E aí ela vai descrever assim, como é que funciona as características desses planetas, né? As características de seus habitantes, né? Como as construções lá, de que se alimentam. E é interessante a gente fazer essa comparação, né? Principalmente Saturno, que ele já está num nível, um patamar evolutivo bem mais evoluído do que a Terra, o quanto nós ainda precisamos caminhar, né? O quanto nós ainda precisamos nos aperfeiçoar moralmente falando, para que a gente possa atingir aí um certo grau de perfeição, né? Quem quiser, fica aí a sugestão para quem quiser baixar o livro, Cartas de uma Morta. Justamente. A gente está aqui para aprender, acima de tudo. Isso. Para aprender e ter a certeza que com os nossos esforços, né, a gente chega lá. A gente sobe o primeiro degrau, sobe o outro, e depois vai chegando lá, até a gente atingir aí esse grau de perfeição relativo. Justamente. São Luís também vai trazer aqui na mensagem que quanto mais evoluído for a esfera espiritual, né,
o orbe no qual o espírito está ali encarnado, faz com que o perispírito se una ao espírito, né? Então, o perispírito ele se confunde com o espírito, tamanha é a união, tamanha é a ligação, né? Como se fossem dois corpos se fundindo em um só, né? E aí também é interessante, quem quiser depois com calma acessar, tem um canal no YouTube chamado Espiritismo na Prática. Ele é um canal assim voltado somente para temas espíritos e ele é muito elucidativo, ele é muito claro nas explicações. E um dos palestrantes, né, uma das pessoas que estava conversando, ele vai relatar também essa questão dessa evolução espiritual nos orbes mais evoluídos do que a Terra. E aí ele vai falar um pouquinho de Júpiter, né, do planeta do nosso sistema solar Júpiter, que é dentro do nosso sistema solar, o planeta mais evoluído, né? E aí ele vai falar que os espíritos que estão lá, revertidos num corpo matéria, né? Eles têm um invólucro carnal, mas é tão sutil, é tão leve o corpo lá deles, que esse corpo, ele envolve o espírito, mas ele não esconde o espírito. Olha que legal. E aí ele vai dizer que é como se fosse um véu muito leve, transparente, colocado em cima de uma estátua. Olha a comparação que ele faz, né? Então, o corpo, ele não esconde o espírito. É diferente de nós aqui, que estamos no mundo inferior, onde a gente se vê, né? Mas a gente não consegue enxergar o espírito um do outro, devido à densidade do nosso corpo material. O nosso corpo material ele é tão grosseiro que ele esconde o nosso espírito. Justamente. Né? Justamente. Então, isso nos leva também a refletir, né, que precisamos, o quanto antes, começar essa transformação aí moral, né, essa reforma, essa transformação íntima, para que a gente possa, o quanto antes, chegar aí a essa evolução. A Vani diz, precisamos encontrar as ondas vibratórias para galgar essa escada. Justamente, Vani. E essa frequência vibratória, nós precisamos aí cada vez elevar, né, para poder acompanhar também a mudança da frequência vibratória que o planeta Terra está passando. Justamente, Ana, devido às provações a que viemos fazer. Justamente. Todas elas necessárias e nada no mundo não acontece, né, por acaso. Tem algum significado. Isso, né? E o nosso planeta, devido à densidade que ele tem, ele precisa que nós tenhamos esse corpo mais grosseiro, mais denso, né? Porque quando a gente fala de um processo de transição do planeta, não estamos falando só da frequência vibratória dos seus habitantes, da evolução dos seus habitantes, mas estamos também falando da composição desse planeta, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Para que a gente esteja aqui nesse planeta de provas e expiações, né? Primeiro, que é o planeta que a gente precisa, né? Para estar aí quitando, exercitando as nossas provas e expiações. E também é o planeta onde está compatível com a nossa frequência vibratória, né? Aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, né? Uma vez que o espírito ele atinge, vamos dizer assim, um certo grau de perfeição, né? E aí na questão 170 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer assim, olha, o espírito que atinge um grau de perfeição, ele é considerado um espírito bem-aventurado, ele é considerado um espírito puro, né? Nós vamos chegar lá, ainda estamos distantes, mas vamos chegar lá. E aí eu pergunto, esse espírito, ele tem a obrigação de reencarnar novamente?
Assim, ele não tem a obrigação, mas ele pode voltar para ajudar na jornada evolutiva dos outros espíritos que ficaram aqui ainda. Exatamente. Vem com uma missão de resgate, de sacrifício para os que estão aqui. Exatamente, né? Então, eles não têm a obrigação de reencarnar, né? Mas eles vêm, muitas vezes, em caráter de missão, justamente como o Léo falou, né? Para alavancar aí o progresso do planeta, para ajudar aqueles irmãos retardatários, aqueles irmãos que ficaram ali para trás, né? E nós já tivemos aqui no nosso planeta vários exemplos de espíritos missionários, né? Que vieram, né? Por amor aos seus irmãos, não tinham mais necessidade de vir, mas vieram por amor à causa, vieram por amor aos seus irmãos e que nos ajudaram aí a alavancar. O Allan Kardec, por exemplo, Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Então, são espíritos missionários, né? Que muitas vezes eles é quem pedem para vir, para nos auxiliar, para que a gente marche cada vez mais rápido e no caminho certo aí, no rumo da nossa perfeição moral. Justamente. Bom, essas foram as nossas reflexões de hoje, né? Amanhã os colegas darão continuidade no item 25 e item 26, necessidade da encarnação, tá? E aí, quem tiver mais algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí pra gente. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade bendita, da reencarnação. Provavelmente não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última, mas que possamos aproveitar, né, essa oportunidade, porque a gente não sabe se vamos merecer, né, estar daqui à próxima reencarnação num planeta de regeneração. Então, que façamos a nossa parte, que possamos começar desde já a nossa transformação íntima, né? Que possamos aí lapidar os nossos sentimentos, traduzindo em ações no bem, para que a gente não se desvie aí desse caminho que nos levará à perfeição, à nossa perfeição moral. O canal do YouTube é Espiritismo na Prática, tá? E o livro é Cartas de uma Morta. Quem quiser baixar, tem em PDF. Excelente o livro, muito bom mesmo, é uma leitura realmente muito edificante. Então, eu gostaria de agradecer ao Léo, principalmente por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com você, meu amigo. Muitas saudades suas. Demais, meu amigo. Saudade da casa, de todo mundo. Mas a gente vai passar por isso. E com fé em Deus a gente vai poder se reunir logo lá no nosso centro para a gente trabalhar, para a gente se ajudar. E a gente continuar crescendo. Já, né? Se unir fisicamente, porque espiritualmente eu acho que a gente se reúne toda noite, quando a gente vai dormir, a gente se reúne ali, dá um abraço, dá para matar a saudade. Com certeza. E agradecer ao pessoal de casa pelas boas reflexões, pelos comentários que nos auxiliaram aqui na nossa discussão, nas nossas reflexões. Então, passemos agora para a nossa prece final. Nós te amamos também, Vani. Léo? Abraço a todos. Senhor, de infinito amor e misericórdia, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos a cada dia melhorar e subir um degrau nessa escada evolutiva, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Galerinha, então, que todos nós possamos ter um excelente domingo, uma semana aí de muita paz, de muita luz. Não só para nós, mas para todos os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo. E
Até a próxima. Fiquem com Deus e obrigado pela presença de todos. Beijinhos. Tchau, Léo. Beijo, gente. Beijo, Léo. Bom Tchau, domingo a Grace. todos.